Quando você se posiciona para fazer a obra de Deus, é aí que as lutas se levantam e se intensificam. Mas nesse vídeo nós veremos o que nós podemos aprender com Neemias para que possamos de fato estar preparados e vencer as guerras espirituais. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para todos aqueles que são novos por aqui e ainda não me conhecem, muito prazer. Eu me chamo Maria Isabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão com o objetivo de te ajudar e te inspirar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. Se você já passou por uma guerra espiritual ou mesmo está passando neste momento e se sente pressionado de todos os lados, sente que as coisas parecem que não vão dando certo, que cada vez mais parece que as coisas vêm tentando te derrubar e te fazer parar para que você não venha seguir o propósito de Deus em sua vida. Então nesse vídeo eu quero te mostrar como que nós podemos analisar o exemplo de Neemias. Quando eu estava lendo o livro de Neemias, o Senhor falou grandemente ao meu coração a respeito de como que ele organizou, como ele se preparou para a reconstrução dos muros de Jerusalém e como que muitos inimigos se levantaram contra ele, mas ele conseguiu vencer. E analisando tudo isso, o Senhor foi me mostrando como que isso se reflete na nossa vida espiritual. Porque embora nós não estejamos enfrentando uma luta física, nós estamos em meio a uma guerra espiritual. E nós precisamos saber como devemos agir para poder vencer, para poder de fato permanecer fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Em Neemias capítulo 4, nós vemos a oposição à reconstrução dos muros de Jerusalém. E muitas das coisas que os inimigos de Neemias falaram e fizeram contra ele, armaram contra ele, para tentar fazer essa obra parar. Nós vemos, por exemplo, que o versículo 3 do capítulo 4 nos diz assim: Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Já o versículo 7 e o versículo 8 nos diz assim: Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Bom, o que é que está acontecendo aqui? Antes, vamos analisar um pouco do contexto do livro de Neemias. Neemias era o copeiro do rei persa, mas nós vemos que ele ficou sabendo da situação de Jerusalém. Já após o exílio, as pessoas estavam voltando novamente para Jerusalém, porque Ciro, muitos anos antes, havia decretado que eles poderiam voltar para reconstruir o templo. Porém, nós vemos que mesmo depois dessa obra ter sido concluída, as pessoas que estavam em Jerusalém estavam em uma situação muito decadente. As coisas não estavam indo nada bem, e quando Neemias ficou sabendo disso, ele se entristeceu muito. Ele orou, jejuou e pediu o direcionamento de Deus para ir até Jerusalém para poder reconstruir os muros da cidade. Ele então foi pedir permissão ao rei, que lhe deu essa permissão, e ele foi então até lá para poder reconstruir os muros de Jerusalém. Porém, imediatamente, quando certas pessoas souberam disso, ficaram furiosas, porque elas não queriam que o muro fosse reconstruído. Inimigos se levantaram contra Neemias para tentar parar aquela obra. Mas nós podemos ver em Neemias um exemplo de um homem fiel a Deus, um exemplo de uma pessoa que verdadeiramente era persistente ao fazer aquilo que Deus havia lhe designado a fazer. Deus havia colocado sobre as mãos de Neemias a tarefa de liderar o povo para reconstruir os muros de Jerusalém. Porém, ele precisava enfrentar os inimigos e continuar avançando para que essa obra fosse concluída. E então nós chegamos ao capítulo 4, quando nós vemos a oposição à reconstrução do muro. Muitas pessoas se levantaram contra Neemias, pessoas que não queriam ver aquela obra concluída. E então nós vemos que eles começam zombando dele. E isso nos traz uma grande lição, porque quando nós nos colocamos na disposição de fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, imediatamente os inimigos se levantam. É claro que o diabo não vai ficar contente ao ver você seguindo em frente com aquilo que Deus quer que você faça. E então começam-se as lutas, as guerras espirituais. Nós não conseguimos ver, mas ele está lá, enviando suas setas, enviando muitas das vezes uma pessoa para falar algo para te desencorajar, tentando zombar de você, tentando te fazer parar de alguma forma. E como nós vemos, foi a mesma coisa que com Neemias. Eles começaram zombando dele, tentando desencorajá-lo para que ele não avançasse com aquela obra. Quem sabe
sabe, na sua vida, isso não esteja acontecendo. Deus já te deu um direcionamento a respeito de algo que você precisa fazer, mas então o diabo vai lá e envia uma pessoa para zombar de você, para tentar te desencorajar. E se você não estiver atento como Neemias estava, firme no propósito de Deus, você vai se deixar levar por isso, você vai se deixar vencer por essa guerra espiritual. O que nós devemos entender é que nós estamos sujeitos a lutas espirituais o tempo todo. Como eu sempre digo aqui no canal, tudo o que acontece no reino material tem uma influência do reino espiritual. Muitas das vezes você pensa que não, mas aquela pessoa que se levantou contra você, aquela amizade que está tentando te puxar para o lado errado, aquelas pessoas que estão dizendo que não vai dar certo, tudo isso acontece por influência espiritual, porque o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, não quer que nós venhamos concretizar a obra de Deus. Então nós estamos passando por guerras, por lutas espirituais o tempo todo, e nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, como diz lá em Efésios 6. Nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, precisamos verdadeiramente estar preparados, precisamos ter os nossos olhos abertos para, assim como Neemias, continuar avançando, mesmo diante das ameaças, para poder assim concluir a obra do Senhor em nossas vidas. Voltando então para a história de Neemias, nós vemos que a primeira tentativa dos seus inimigos foi zombar dele, foi tentar desencorajá-lo. Mas quando eles viram que isso não deu certo, porque Neemias continuou avançando na obra, continuou fazendo aquilo que Deus o havia chamado para fazer, continuou encorajando os outros que estavam com ele a seguir em frente, a obra foi avançando e os inimigos viram que não deu certo. A primeira tentativa deu errado e então eles partiram para outra, porque assim também acontece na nossa vida espiritual. Muitas das vezes o inimigo vai enviar alguma coisinha, uma seta, alguma coisa para você fazer errado, e se ele ver que você não caiu nisso, ele vai então partir para outra, vai tentar de novo. E você precisa sempre estar com seus olhos espirituais abertos, você precisa estar atento, você precisa ter discernimento para perceber quando é ele que está enviando alguma coisa para que você possa fugir disso e seguir em frente na obra de Deus. E então eles viram que a zombaria contra Neemias não deu certo. Ele continuou avançando com a obra, mesmo com eles tentando fazer com que ela fosse paralisada. Uma coisa interessante que nós vemos aqui é que vai dizer no versículo 7 que quando eles viram que a obra estava progredindo e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Guarda bem essa palavra. As brechas estavam sendo fechadas. Sabe, uma coisa que nós precisamos entender é que Deus tem uma obra a realizar através de nós. Uma obra para que, através de nossas vidas, Ele possa impactar outras pessoas que estão ao nosso redor. Porém, também existe uma obra que está sendo realizada em nossas vidas. Nós devemos entender que estamos em um processo para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Um processo para fechar as brechas, para verdadeiramente construir um muro firme, um muro que vai impedir com que os inimigos acessem a nossa vida. Veja só que forte isso, porque o muro tem uma representatividade muito grande. O muro representa a proteção. Uma cidade sem muros significa uma cidade desprotegida. Nós sabemos que naquele tempo as cidades eram totalmente diferentes. Haviam reinados e as cidades eram totalmente revestidas por muros. E eram esses muros que impediam o avanço dos inimigos. Quando alguém ia tentar acessar a cidade, invadir a cidade, era muito difícil, porque haviam muros enormes que estavam protegendo. E na nossa vida precisa ser exatamente assim. Sabe, nós precisamos ter muros, ou seja, nós precisamos ter proteção. Nós devemos estar com a nossa defesa bem posta, bem alinhada, bem construída. E na nossa vida é exatamente assim, porque enquanto Deus está realizando a obra em nossas vidas, nós devemos entender que o inimigo está tentando avançar para impedir com que essa obra seja concretizada. E para que nós possamos estar protegidos desses ataques, nós precisamos estar com o nosso muro bem construído. Mas o que significa esse muro? Na nossa vida espiritual, nós estamos verdadeiramente firmes em Deus e protegidos por Ele quando nós seguimos a vontade dEle, quando nós obedecemos a Sua palavra. E, portanto, revestir o seu muro significa sempre buscar a vontade de Deus, ir construindo o seu muro, ir avançando com essa obra, fechando as brechas. As brechas são todas as áreas que o inimigo
ainda tem uma forma de acessar a sua vida. As brechas são todas as coisas que você ainda faz que permite com que o inimigo venha te tocar de alguma forma. Talvez é a maneira com que você está se vestindo de maneira vulgar, de maneira indecente. Talvez é a forma como você tem falado, você está falando coisas que não agradam a Deus. Você está falando coisas que entristecem ao Espírito Santo. Você está usando a sua boca para amaldiçoar e não para abençoar. Talvez são as coisas que você está vendo coisas que não é para você assistir. São as coisas que você está ouvindo, é as pessoas com que você tem convivido. Tudo isso são brechas, ou seja, são buracos que ainda estão ali no muro. O seu muro não está fechado, o seu muro não está completo, porque o inimigo ainda tem acesso de alguma forma. Então o nosso objetivo deve ser sempre fechar essas brechas. O nosso objetivo deve ser avançar com a obra de Deus em nossas vidas, tapando todos os buracos, ou seja, eliminando tudo aquilo que não é do agrado de Deus e vivendo em santidade, vivendo de acordo com a sua palavra. E quando você vai fechando as brechas, quando o inimigo percebe que você se desfez daquela amizade, que você já não usa mais roupas indecentes, que você já não fala mais aquilo que é errado, que você não assiste mais aquilo que é errado, ele percebe, epa, eu tô perdendo o território. Como que eu vou entrar agora? Como que eu vou tocar na vida dele agora? As brechas estão sendo fechadas, então eu tenho que avançar. Porque se eu não for contra ele agora, eu não vou conseguir entrar depois. Vai ficar muito mais difícil de acessar a vida dele, porque o muro vai estar totalmente construído. E foi exatamente isso que aconteceu aqui com Neemias. Os seus inimigos perceberam, as brechas estão sendo fechadas. Nós achamos que não ia acontecer, mas está acontecendo. Ele está avançando, o muro está avançando, a obra está quase completa, nós precisamos ir contra ele agora. E é exatamente nessa hora, quando você está fechando as brechas, que o inimigo se levanta com fúria, com força contra você. Mas você precisa permanecer firme em Deus. Sabe, isso aqui não é para te desencorajar, não é para te fazer ter medo. É, na verdade, para te motivar a buscar ainda mais do Senhor e entender, se eu tô avançando com a obra de Deus, significa que Deus está se agradando e eu preciso continuar. E mesmo que o inimigo se levante, se eu estou em Cristo, eu vou ser vitorioso em Cristo Jesus. Mas tudo isso você precisa entender que depende das suas atitudes, das suas escolhas. Você precisa escolher entre seguir a vontade de Deus ou ceder às ameaças do inimigo. Você precisa escolher entre se revestir da armadura de Deus e ser vitorioso ou simplesmente desistir e parar com a obra de Deus. Portanto, não é fácil, mas não é impossível, porque quando nós temos a Deus, nós somos capazes. É Deus quem nos fortalece, Deus quem nos capacita. E esse é o exemplo que Neemias nos dá. Ele buscava a sua força em Deus. Quando as pessoas da cidade de Jerusalém ficaram sabendo que eles estavam planejando um ataque, que os seus inimigos estavam planejando um ataque contra eles, eles ficaram desencorajados, desesperançosos. Eles ficaram com medo. Mas nós vemos que Neemias falou com eles, não, vocês precisam avançar. Vocês precisam perseverar, porque a obra já está quase completa. Não desistam, continuem firmes. Neemias buscava a sua força no Senhor e ele ajudava ainda outros, encorajando outros a seguirem também com aquela obra. Nós devemos buscar a nossa força de Deus. Nós devemos buscar a nossa força no Senhor e ser revestidos de força, revestidos de poder através do Espírito Santo para continuar avançando com a obra de Deus. E o que eu acho maravilhoso é analisar as estratégias que Neemias teve. Ele era um homem estratégico, uma pessoa que estava sempre pensando naquilo que poderia fazer, como que ele poderia avançar. E no capítulo 4, no versículo 13, nós vemos assim: por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Veja só o que Neemias fez. Ele armou o povo. Ele falou, olha, as ameaças estão vindo, mas nós não vamos parar com a construção. Essa área aqui ainda está precisando de reforço. Essa área aqui ainda tem uma brecha. Então, é aí que precisamos trabalhar. É aí que precisamos nos posicionar. Você precisa identificar isso na sua vida. Essa área aqui, eu ainda preciso trabalhar. Eu ainda preciso avançar nela. Eu ainda preciso me armar com o quê? Com a palavra de Deus, a nossa espada, a espada da verdade. Eu preciso me revestir da armadura de Deus para verdadeiramente avançar, para fechar as brechas e vencer o inimigo. O versículo 16 ao versículo 18 do capítulo 4 nos diz assim: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia
armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada, enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Enquanto metade estava construindo o muro, metade estava preparada para lutar, caso acontecesse alguma guerra. Eles estavam atentos, eles estavam alertas, eles estavam vigiando. Os trabalhadores que transportavam o material seguravam o material com uma mão e na outra transportavam uma arma. Ou seja, eles estavam preparados para construir e também para se defenderem e para atacarem se fosse necessário. Isso é o que nós devemos fazer em nossas vidas. Nós devemos nos empenhar em construir o nosso muro, ou seja, firmar a nossa vida com Deus, fechar todas as brechas, avançar com a obra de Deus em nossas vidas e fazer aquilo que Ele tem nos chamado a fazer. Mas nós também precisamos estar atentos, precisamos estar vigiando para não ceder às ameaças, mas sim nos defender e, se necessário for, atacar contra as forças do mal para vencer em Cristo Jesus. Veja só que maravilhoso o exemplo que nós podemos ter do livro de Neemias. Talvez você já tenha lido esse livro, ou mesmo você já ouviu a história de Neemias e nunca tenha parado para pensar que isso se reflete em nossas vidas. A nossa vida espiritual, na nossa vida espiritual acontece essa mesma batalha, essa mesma luta todos os dias. E nós precisamos estar atentos, vigilantes. Nós precisamos estar armados com a palavra de Deus, vivendo em santidade, em obediência ao Senhor, avançando com a obra de Deus, mas também estar prontos, preparados para cada guerra, para cada batalha, permitindo com que a força de Deus se manifeste em nós para que nós possamos avançar sendo vitoriosos. Cristo tem uma obra a realizar na sua vida. O muro precisa ser construído, mas você precisa avançar. Você precisa se posicionar, se armar. Você precisa se revestir da armadura de Deus. Você precisa buscar a presença de Deus como Bebel, lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando a Deus, falando com Deus, sempre adorando a Deus através de tudo que você faz, glorificando a Deus mediante todas as coisas, se desfazendo de tudo aquilo que te afasta de Deus para buscar cada vez mais da sua presença. E quando nós fazemos isso, quando nós vamos fechando as brechas, quando nós abrimos mão de tudo aquilo que não glorifica a Deus para viver a vontade dele, nós vamos avançando com a obra. Ele vai concluindo, concretizando a obra que ele tem a fazer em nossas vidas. E nós também vamos avançando com a obra que ele colocou em nossas mãos, as coisas que nós devemos fazer para impactar também outras vidas. E outra coisa interessante do livro de Neemias é que nós vemos que quando só faltavam as portas para serem colocadas no lugar, os seus inimigos se levantaram com mais fúria ainda. Agora estava prestes a terminar a obra. Aquilo que eles achavam que não ia dar certo estava sendo concluído. E então eles ameaçam a Neemias fazendo uma calúnia contra ele, inventando uma calúnia contra ele, falando que eles estavam sabendo, que ele estava tentando se rebelar contra o rei e que eles iriam contar tudo aquilo ao rei e que se ele não fosse até eles, que eles iriam até o rei da Pérsia e iriam contar a ele tudo aquilo que ele estava fazendo, sendo que na verdade tudo aquilo era mentira. Mas Neemias não ouviu os seus inimigos. Ele não foi até lá, porque na verdade aquilo era uma armadilha para que ele fosse até lá e fosse morto, para que a obra fosse parada. Mas nós vemos que ele não deu ouvidos aos seus inimigos. Isso também nos traz uma lição. Qual tem sido a voz que você tem escolhido ouvir? A voz de Deus ou a voz do inimigo dizendo para você não avançar? Você tem escolhido seguir a vontade de Deus, obedecer os seus ensinamentos, seguir a sua palavra, viver todas as verdades que nela estão escritas, ou você tem escolhido ser desanimado, desencorajado pelas palavras do inimigo, pelos pensamentos que ele coloca em sua mente dizendo não vai dar certo, não avança, você não consegue, você não é capaz? Quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, quando nós temos Deus agindo em nossas vidas, nós somos capazes sim, porque Ele é quem nos capacita. Assim como Neemias, você pode vencer, você pode avançar com a obra que Deus tem em sua vida e concretizar essa obra, se você não der ouvido
as ameaças, a voz do inimigo, mas se você escolher ouvir a voz de Deus revelada na sua palavra e viver em obediência à sua palavra. Nós vemos até mesmo o que aconteceu com Neemias de um traidor tentar enganá-lo, dizendo para que ele se escondesse no templo, porque os seus inimigos viriam e o matariam naquela noite. Mas ele disse: não, como eu posso me esconder no templo do Senhor enquanto os outros estão continuando, seguindo fazendo a obra? Eu não vou fazer isso. E aquela, na verdade, era uma armadilha para que os seus inimigos matassem ele lá dentro do templo. Quem sabe você está ouvindo a voz dos inimigos e está tentando se esconder daquilo que Deus já disse que você precisa fazer. Quem sabe Deus já te deu um direcionamento a respeito de algo que você precisa fazer, algo que você precisa abrir mão, uma pessoa que você precisa se afastar, mas você está se escondendo, você não quer seguir a vontade de Deus por medo. Mas saiba que quando nós nos posicionamos, nós somos vitoriosos. Mas se nós escolhemos nos esconder, se nós escolhemos deixar de fazer aquilo que Deus tem para nós estamos caminhando para a morte, caminhando em direção à morte. E veja como é interessante, Neemias estava sendo convidado, a se esconder no templo. E talvez ele poderia olhar para isso como uma boa opção, mas ele identificou que aquele homem era um traidor, que na verdade ele tinha sido pago para aquilo. Isso é discernimento. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos discernimento, nós entendemos quando uma coisa vem de Deus e quando não vem, quando uma coisa agrada a Deus e quando não agrada. Nós entendemos que não adianta estarmos escondidos, nós precisamos fazer a obra de Deus, nos colocar na posição para viver aquilo que Ele tem em nossas vidas. Quem sabe Deus tem te chamado para algo maior, para algo grande, mas você está com medo, está se escondendo até mesmo muitas das vezes dentro do templo, está lá quietinho, enquanto Deus está te chamando: vai, faz, fala, anuncia a verdade, viva o meu propósito, viva o meu plano. É como Elias quando ele foi se esconder na caverna porque ele estava com medo, e o Senhor vai dizer: Elias, o que fazes aí, Elias? O que você está fazendo aí nessa caverna? Talvez essa é a palavra que o Senhor tem para sua vida. Por que você está escondido? Porque você está dentro da caverna? Porque você está aí escondido enquanto eu estou querendo agir na sua vida? Basta se posicionar, basta abrir mão daquilo que é errado e viver a palavra de Deus, e você vivenciará tão grandes coisas, tão grandes experiências. Eu creio que se nós pudéssemos ver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós iríamos avançar sem medo nenhum, mas nós precisamos viver por fé, crendo que o que Ele tem para nós é maior, é melhor, e se nós estivermos verdadeiramente dispostos a lutar e a avançar, nós vamos vencer através de Jesus Cristo. Entenda que Deus tem uma obra a realizar em sua vida. Deus tem tão grandes coisas a fazer em sua vida, mas para isso você precisa se posicionar. Você precisa abrir mão daquilo que é errado, fechar as brechas, construir o seu muro, estar firme em Deus, para verdadeiramente vivenciar todos os planos e projetos que Ele tem sobre a sua vida. E para finalizar, eu deixo aqui os versículos 15 e 16 do capítulo 6 de Neemias, que diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Creia que quando você se posicionar, você irá conseguir vencer e a obra será concretizada em sua vida. Você será um testemunho vivo da glória de Deus. Todos olharão para você e verão que foi a mão de Deus que esteve sobre a sua vida em todo o tempo, que Ele esteve te ajudando em todo momento e que através dele você conseguiu, você venceu. Mas para isso, se posicione, assim como Neemias, busque mais de Deus e viva a vontade dele, experimente as grandes coisas que Ele tem a realizar sobre a sua vida. Eu espero muito que Deus tenha falado ao seu coração no vídeo de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!